O sol nascia por trás das montanhas, iluminando lentamente a imponente mansão dos Albuquerque. Do lado de fora, a imagem era de pura perfeição. Luxo, jardins impecáveis e carros de luxo na garagem. Mas por dentro, a realidade era outra. Ali, entre as paredes frias, reinavam a dor, a humilhação e o silêncio. Rosa, uma mulher simples, de olhar cansado e mãos calejadas, era faxineira naquela casa há mais de 3 anos. Sua rotina era árdua. Acordava antes do amanhecer, enfrentava 2 ônibus lotados e, mesmo assim, chegava sempre com um sorriso discreto no rosto. Ela era grata pelo emprego, mesmo que ele viesse acompanhado de um amargo desprezo. Verônica, sua patroa, era o oposto. Rica, elegante e consumida pela arrogância. Ela sentia um prazer doentio em mandar, em se sentir poderosa, e tratava Rosa como se ela fosse invisível, um objeto. Rosa! A voz aguda de Verônica ecoou do alto da escadaria. Você limpou o chão da sala ou vai esperar o aniversário da casa para fazer isso? Rosa correu de cabeça baixa, segurando o balde com força. Tentou manter a compostura, o respeito. Já estou terminando, dona Verônica. Terminando? Interrompeu a patroa, com um deboche cruel. Você é lerda demais. Não sei como alguém te aguenta. Rosa engoliu seco. O chão já brilhava, mas para Verônica nunca era o suficiente. No fundo, Rosa sabia que a patroa descontava nela as próprias frustrações, aquelas que ela escondia por trás de joias caras e perfumes importados. Enquanto isso, o marido de Verônica, Eduardo, descia as escadas. Ele era diferente. Calmo, atencioso, cumprimentava todos com um respeito genuíno, inclusive Rosa. Bom dia, Rosa, disse ele com um sorriso gentil. Esse café está com um cheiro ótimo. Foi você quem fez, não foi? Foi sim, seu Eduardo, respondeu ela, instintivamente tentando esconder uma mancha roxa que marcava seu braço. Eduardo reparou. Franziu o senho, preocupado, mas Rosa disfarçou rapidamente, puxando a manga do uniforme para cobrir o hematoma. Ele não insistiu, mas a imagem ficou gravada em sua mente. Os dias se arrastavam, sempre com o mesmo roteiro de crueldade. Humilhações na frente dos outros empregados, xingamentos sussurrados e lágrimas silenciosas, derramadas no pequeno banheiro dos funcionários. Rosa aguentava firme, rezando por dias melhores. Até que, numa tarde, Verônica perdeu completamente o controle. Rosa, exausta, esbarrou sem querer num vaso caríssimo de porcelana. O objeto caiu no chão, e o barulho do estilhaçar ecoou pela mansão como um trovão. Verônica apareceu em segundos, furiosa, com os olhos injetados de ódio. Sua inútil, nem para segurar um vaso você serve, gritou, e num impulso de raiva, empurrou Rosa com toda a força. Rosa caiu desajeitadamente, sentindo uma dor aguda no braço, mas ficou quieta, encolhida no chão, com medo. O que nenhuma das duas imaginava era que Eduardo tinha chegado mais cedo do trabalho naquele dia. E da tela do seu celular ele assistia a tudo, ao vivo, pelas câmeras de segurança da sala. As mesmas câmeras que a própria Verônica tinha insistido em instalar para vigiar os empregados. A cena o deixou paralisado, chocado. Mais tarde, o silêncio na casa era pesado. Eduardo desceu as escadas com um olhar sério que Rosa nunca tinha visto antes. Ela estava na cozinha, tentando aliviar a dor no braço com um pano molhado, escondida. Rosa, o que aconteceu no seu braço? Perguntou ele, com a voz firme. Ela se calou, o medo tomando conta. Por favor, me diga a verdade. Eu vi tudo. Naquele momento, as lágrimas que Rosa tanto segurou começaram a escorrer por seu rosto cansado. Ela tentou se explicar, gaguejando, pedindo que ele não fizesse nada, com medo de perder o emprego. Mas a mente de Eduardo estava a mil. A mulher que ele amava, a esposa que ele achava conhecer, era uma agressora. A imagem dela empurrando Rosa não saía da sua cabeça.
Naquela noite, a tensão podia ser cortada com uma faca. Verônica, alheia a tudo, tomava uma taça de vinho na varanda, sentindo-se poderosa e no controle, como sempre. Eduardo se aproximou em silêncio. Sem dizer uma palavra, ele apenas levantou o celular, mostrando a gravação da câmera de segurança. É isso que você faz com as pessoas que trabalham para nós? Sua voz era fria como gelo. Verônica empalideceu. O sorriso arrogante desapareceu, dando lugar a uma máscara de pânico. Ela tentou se justificar, inventar desculpas, culpar Rosa, mas Eduardo a interrompeu. Eu não posso continuar casado com alguém que perdeu o coração, que perdeu a humanidade. Amanhã mesmo você vai arrumar suas coisas e sair desta casa. Ela ficou sem palavras, derrotada. Eduardo se virou e entrou, deixando-a sozinha com seu reflexo no vidro escuro da varanda. No dia seguinte, a primeira coisa que Eduardo fez foi mandar chamar Rosa. Ela entrou na sala, receosa, sem saber o que esperar. Rosa, eu quero te pedir desculpas, disse ele, com a voz embargada, por não ter percebido antes, por ter permitido que isso acontecesse debaixo do meu teto. Você não merece passar por nada disso. Rosa, emocionada, apenas balançou a cabeça, as lágrimas agora surgindo por um motivo diferente. Eu só queria trabalhar em paz, seu Eduardo. E vai, respondeu ele decidido. Eu quero te oferecer uma oportunidade melhor. Estou pensando em abrir uma pequena empresa de serviços de limpeza e quero que você seja a gerente, a responsável por ela. Rosa ficou sem reação. Ela olhou para ele, tentando processar aquelas palavras. Aos poucos, um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo, iluminou seu rosto. As lágrimas que agora caíam eram de pura alegria e gratidão. Meses se passaram. Rosa, agora, era Dona Rosa, a chefe. Ela tinha sua própria equipe, sua própria empresa, e fazia questão de contratar mulheres que, como ela um dia, só precisavam de uma chance, de alguém que enxergasse seu valor. Enquanto limpava a placa na entrada da nova sede da sua empresa, ela olhou para o céu azul e sorriu. Deus nunca dorme, murmurou para si mesma. Ele vê tudo e age no tempo certo. E assim, a mulher que um dia foi humilhada e pisoteada se tornou um exemplo de força, dignidade e superação, provando que não importa o quão escuro seja o caminho, a justiça e a bondade sempre encontram uma forma de florescer. 2 anos haviam se passado desde que Rosa, aquela mulher guerreira que vocês conheceram, abriu sua própria empresa de limpeza. A vida dela tinha mudado da água para o vinho. Finalmente, ela tinha sua própria casa, um lar de verdade. Podia ajudar o filho a estudar, garantindo um futuro que ela mesma nunca teve. E mais do que isso, Rosa se tornou uma ponte para outras mulheres, dando emprego para aquelas que, como ela, vinham da luta e precisavam de uma chance para recomeçar. Ela era um exemplo de vitória. Mas, mesmo com todas essas conquistas, algo dentro dela ainda não estava em paz. O passado, como uma sombra teimosa, ainda a assombrava. A memória daquele dia terrível, o dia da agressão na mansão dos Albuquerque, ainda doía. Certa manhã, enquanto organizava a agenda de trabalho, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Rosa atendeu, e a voz do outro lado se identificou como sendo do hospital da cidade. Dona Rosa, temos uma paciente aqui que pediu especificamente para falar com a senhora. O nome dela é Verônica Albuquerque. O mundo de Rosa parou. O coração dela disparou, batendo forte contra o peito. Por um instante, a primeira reação foi desligar. Desligar e esquecer, como se aquela ligação nunca tivesse acontecido. Mas algo a fez parar. Ela respirou fundo, fechou os olhos, e uma força que nem ela sabia de onde vinha a fez responder: estou a caminho. Horas depois, Rosa chegou ao hospital.
O cheiro de antisséptico, o som abafado dos corredores, tudo parecia aumentar sua ansiedade. Finalmente, ela encontrou o quarto. E lá estava ela. Verônica, deitada, pálida, com um olhar cansado que Rosa nunca tinha visto. O orgulho que antes era sua armadura, agora estava completamente ferido e exposto. Verônica a viu e, com uma voz fraca, quase um sussurro, disse: Rosa, eu não esperava que você viesse. Rosa ficou ali, parada na porta, observando. Era uma cena surreal. Ver a mulher que tanto a humilhou, que a tratou como lixo naquele estado, frágil, quebrada, sozinha. Com a voz firme, mas sem acusação, Rosa perguntou: O que aconteceu com você, dona Verônica? A resposta veio acompanhada de uma lágrima solitária que escorreu pelo rosto de Verônica. Câncer, disse ela. Descobri tarde demais. Assim que a notícia veio, Eduardo me deixou. Os amigos sumiram. E eu estou sozinha. O silêncio que se instalou no quarto era pesado, cheio de coisas não ditas. E então, Verônica chorou. Chorou de verdade, pela primeira vez na frente de Rosa. Um choro sem máscaras, sem a maquiagem que escondia suas inseguranças. Um choro de pura dor e arrependimento. Eu te fiz tanto mal, Rosa, soluçou ela. Eu era cega, mimada, completamente vazia. Só agora, no fim de tudo, eu entendo o que eu perdi, o que eu joguei fora. Rosa, ouvindo aquilo, sentiu a própria dor começar a se dissolver. Ela se aproximou da cama e, com uma delicadeza que surpreendeu até a si mesma, pegou a mão fria de Verônica. Eu não guardo ódio, dona Verônica, disse Rosa com a voz serena. Guardei dor, por muito tempo. Mas eu aprendi uma coisa importante. O ódio prende a gente no mesmo lugar do passado. E eu precisava seguir em frente. As duas ficaram em silêncio por um longo tempo, de mãos dadas. Lá fora, o sol da tarde entrava pela janela, iluminando o quarto e talvez começando a iluminar também a escuridão que havia entre elas. Rosa ficou ali por horas. Cuidou de Verônica, trocou a água do copo, chamou a enfermeira quando a dor apertava. Ela fez tudo aquilo sem esperar nada em troca. Nos dias que se seguiram, Rosa voltou ao hospital várias vezes. A notícia se espalhou pelos corredores. A ex-faxineira cuidando da patroa que a humilhou. As pessoas comentavam, cochichavam, mas Rosa não se importava. Ela não estava fazendo aquilo pelos outros. Ela sabia, no fundo da alma, que aquele ato de compaixão era o último passo para a sua própria cura. O perdão não era para Verônica, era para ela mesma. Certa noite, com a respiração já fraca, Verônica segurou firme a mão de Rosa e disse: Eu deixei um envelope com o meu advogado. É para você. Eu quero que aceite, por favor. Rosa tentou recusar, dizendo que não precisava de nada, mas Verônica insistiu, com o olhar suplicante. Poucos dias depois, Verônica faleceu. Morreu em paz, com um pequeno e sereno sorriso no rosto, como se finalmente tivesse encontrado descanso. Rosa foi ao enterro, simples e com poucas pessoas. Levou flores brancas, um símbolo da paz que ela desejava para aquela alma atormentada. Na semana seguinte, o advogado de Verônica a chamou em seu escritório. Ele entregou a Rosa o envelope que Verônica havia mencionado. Com as mãos trêmulas, Rosa o abriu. Dentro havia um documento. Ao começar a ler, suas pernas fraquejaram e ela quase desabou. Era a escritura da mansão dos Albuquerque, transferida para o nome dela. Rosa não conseguia acreditar. Olhou para o advogado com os olhos cheios de lágrimas. Ela deixou a casa para mim? O advogado confirmou com a cabeça. Verônica havia deixado também uma nota, escrita de próprio punho. Essa casa destruiu a minha alma, mas talvez possa devolver a dignidade de quem sempre mereceu muito mais do que eu. Rosa saiu dali em lágrimas, completamente desnorteada. Voltou para a mansão, mas desta vez como sua dona.
A casa estava silenciosa, limpa, sem os gritos e a arrogância que antes preenchiam cada canto. Ela andou lentamente pelos cômodos, lembrando de cada humilhação, de cada palavra dura. Mas agora a dor não estava mais lá. Tudo parecia diferente, purificado. No centro da imensa sala de estar, onde antes havia um vaso caríssimo, Rosa decidiu colocar um quadro simples, com uma frase que definia sua jornada. A força não vem do que a gente tem, vem do que a gente supera. Quando seu filho chegou da escola e viu a mãe ali, naquele lugar que antes era de tanto sofrimento, ele perguntou, com os olhos brilhando de incredulidade: "Mãe, essa casa é nossa mesmo?" Rosa o abraçou forte e, com um sorriso que iluminava todo o seu rosto, respondeu: "É sim, meu filho. Deus escreve certo, mesmo nas linhas que a vida tenta entortar." Ela olhou para o céu através da enorme janela e sussurrou para que só o coração dela e o universo ouvissem: "Obrigada, Senhor, e obrigada, Dona Verônica." A mesma casa que um dia foi o palco da sua maior humilhação, agora se tornava o símbolo da sua maior vitória. E assim termina a jornada de Rosa. Uma história que nos ensina que a verdadeira força está na capacidade de perdoar e que o universo tem maneiras misteriosas de nos devolver em bênçãos tudo aquilo que suportamos com coragem. Se essa história tocou você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.